Boa noite, meu povo. Boa noite. Sejam todos bem-vindos ao nosso encontro. Olha, tá vendo? É um encontro de amor, né? E aqui a gente tem a oportunidade de entrar nessa sinfonia e vibrar no amor. E às vezes a gente pode pensar assim, caramba, né? E quando a gente vai aprendendo o que é amar, como a Stephanie já trouxe aqui uma vez, né, Stephanie? A gente fica pensando, poxa vida, eu não amo nada, mas estar em sintonia, sentindo da espiritualidade de Deus, né, nos conectando, isso é bom demais. E saber que Jesus afirmou que onde estivesse dois ou mais reunidos em seu nome, ali ele estaria. Então é um encontro de amor, sim, né? Então, aos pouquinhos a gente vai desfrutando desse prazer, da alegria de estar reunido entre amigos, irmãos de ideal, comungando, né, com a mesma doutrina. E aí a gente vai cada vez mais sentindo essa necessidade. E aqui nós estamos, mais uma vez, firmes e fortes no nosso processo evolutivo, né? E cada dia, né, um dia por vez, como diz a nossa querida Deia, Deus está na sala, né, Adelaide? Então, a cada dia a gente vai matando os leões dentro de nós, né? Vencendo as lutas e, enfim, conservando em nós essa essência do amor, que precisa brotar, né? Então, vamos iniciar nos preparando para o nosso encontro, que é de Evangelho, verso, prosa e canto. Também a parte é cantar. Nossa palestrante já está aí. Então vamos lá. Iniciando, fazia tempo que a gente não cantava, a prece de Francisco. E essa é uma ótima lição para nós. Quem quer ser instrumento do amor? Então é só fazer isso que Francisco nos ensina. Francisco de Assis. Nessa oração. Sermos instrumentos do teu amor, embora saibamos que nós somos falhos, Senhor.
Essa última frase é interessante, né? É morrendo que se vive para a vida eterna. Essa frase eu pensei na palestra da Ana. A palestra, não é? Porque, como dizia uma música, às vezes fica vivendo aqui no modo de viver, achando que a vida se resume a isso. É muito importante esse processo, essa nova oportunidade. Mas a nossa vida eterna será quando realmente não necessitarmos mais estar nessa veste carnal, né? Como diz a Claudinha, né? Claudinha é muito direta, vai morrer, tem jeito, né? Uma forma carinhosa da Claudinha, vai morrer, não tem jeito, né? Então, que a gente possa sempre aproveitar os momentos, porque tudo é passageiro, né? Tudo é passageiro. E a gente só entende isso quando passa por algumas situações. Até então, a gente vai vivendo no automatismo e vivendo por modo de viver, né? E aí eu falei de Francisco de Assis nesse exemplo, o nosso Chico também. A gente vai aproximando mais, né? Quando vai ficando longe os exemplos, a gente vai trazendo para perto. E temos muito mais aí. E eu tenho certeza que nesses finais de tempo surgirão muito mais exemplos. A gente vê nas crianças aí diferenciadas, né? Então, e como a gente conversava, até Joana já está pela área. Joana já está transitando. Já tem alguns aninhos já. Criança, imagina o que vem pela frente, novos exemplos. Para poder adiantar, porque a gente já está perdendo muito tempo, né? O tempo urge. Então, o nosso querido Chico, outro exemplo para nós. E Chico foi o exemplo também na prática, né? Todos eles. Mas Chico mostrou para a gente que é possível. E eu gosto muito, pode soltar também, eu gosto muito quando o pessoal pergunta: você é espírita o quê? Do quê? De onde? Aí eu falei: eu sou espírita do Chico. Ah, então eu sei que é bom. É o nosso exemplo, né? Pode contar mais um pouquinho dele. Se a gente seguisse o seu caminho, seria feliz. Se a gente ouvisse os seus conselhos, seria feliz. Se fosse manso como ele, seria feliz. Tinha mais coragem e determinação pra mudar. Se a gente compreendesse mais o que ele deixou, seria claridade e paz, amor. Não ia mais ficar chorando, nem se lamentar. Quem seguir o seu exemplo vai se iluminar. Quando a luz usou o amor, caluniado usou o perdão. Quando traído usou a luz do coração. Quando atacado ele sorriu, elogiado ele nem riu. Meu irmão Chico, nossa eterna
chorando, nem se lamentando. E quem seria o seu exemplo, com certeza vai se eliminar. Porque não está acusado, usou amor, usou perdão, usou a luz do coração. Ele sorriu, ele nem viu, meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Quando acusado, caluniado, usou perdão. Quando traído, usou a luz do coração. Quando atacado, elogiado, ele nem viu, meu irmão Chico, nossa eterna gratidão. Quanta coisa para se aprender, né? E a gente acha tão bonito. Eu, pelo menos, admiro demais as pessoas que já desenvolveram essa capacidade. Diante a esses desafios, né? Diante a essas provas, porque somos provados, testados o tempo todo. Aí alguém te ataca e você sorri. Mas não é aquele sorriso assim, eu me pago. É um sorriso de amor que emana o amor, né? Porque como a gente aprende, o amor nos protege. Né? O amor, ele é inocente. E a inocência nos protege. E a inocência nos protege. E aí, quanta coisa a gente vai aprendendo. E o Chico, são só lembranças boas, né? Então, essa composição aqui do Nando Cordel, muito bem inspirada. E o Sérgio Santos também, sempre muito bem inspirado em falar do Chico, né? Suas canções que são muitas. É o Cisco de Deus, e tem. Uma que eu gosto muito é Exemplo e Paz. Essa eu sou apaixonada. Então, cada dia, cada hora, a gente vai aprendendo. Na semana passada a gente estava falando aqui, de um amigo que esteve, né? Ele falou assim, gente, quando eu penso que eu estou indo bem, né? Na evolução e progredindo, aí vem o trânsito e derruba tudo isso, desconstrói tudo. Eu lembrei dessa vez, né? Lembrei de mim, lógico, né? É um grande desafio para mim. Pensa, eu pensei que o desafio seria mais dentro do ambiente familiar e tal, né? Do cadinho. Mas o negócio é lá fora ali. Aquele trânsito básico. E parece que a gente é testado o tempo todo, né? Falei, meu Deus, eu lembrei da Esther. Estava indo para a prova, olha, para a palestra. Tu viu o que eu ia falar? Veio para a prova. Veio para a palestra, passou pela prova. Né? E já veio a prova, caramba. E lá nos novos arranjos do Cláudio, tem uma outra música que fala disso também. É do Écio Book. E aí aqui, nesse momento, cantando essa música, todas as músicas, mas tem algumas específicas que é uma oração, né? Algumas músicas, elas são oração e nos compromete. Vocês querem se comprometer mais um pouquinho? Mas já estamos mais que comprometidos, né? Repetindo lá, segundo André Luiz, quem possui mais de 2 semanas na casa espírita, já não vai poder dizer que eu não sabia. Tem alguém aqui com menos de 2 semanas? Acho que não. Ixi. Não, estamos comprometidos no bem e no amor. Então ninguém vai poder dizer, falar, não sabia, não aprendi isso ainda, estou engatinhando, estou aprendendo ainda. Você, é a primeira vez hoje? Eu estava com o desconfiômetro ligado, mas eu acabei e falei, de repente, né, como eu andei faltando alguns dias, aí eu falei, não vou falar, não vou arriscar. Mas, então você tá fora ainda, tá? Isso, então você está livre dessa cobrança. Dá-me, Senhor, Vivi. É isso? Aí? Se não tiver aí, tá lá para você dar obrigado, Senhor. Vamos nos comprometer mais um pouquinho nessa canção, que é uma oração. Obrigado, Senhor. Então vai lá no CD da Eternidade. Eu achei que tinha arranjo novo dessa aí.
Achou? Fraternidade? Põe fraternidade então. Eu falei obrigado sempre por fraternidade. Fraternidade. Eu achei que tinha um arranjo novo dessa música. Sim. Então tá bom. Então vamos lá. Você andou fazendo primeiro. Acho que sim. Essa dica é muito fácil. Segundo os Espíritos, basta um significante esforço da nossa parte, então é fácil, considerando assim, né? Dá-me, Senhor, a facilidade da compreensão, a coragem do perdão, da-me a grandeza do amor, dá-me, Senhor, a suavidade da tolerância, a ternura da bondade, dá-me a redenção da dor, dá-me o elo da fraternidade, o conforto da amizade, do afeto do amor, dá-me a claridade da minha luz, dá-me a aceitação do meu trabalho, dá-me forças pra levar a minha cruz. Dá-me, Senhor, a facilidade da compreensão, a coragem do perdão, dá-me a grandeza deste amor, dá-me, Senhor, a suavidade da tolerância, a ternura da bondade, dá-me a redenção da dor, dá-me o elo da fraternidade, o conforto da amizade, do afeto do amor, dá-me a qualidade da minha luz, dá-me a aceitação do meu trabalho, dá-me forças pra levar a minha cruz. Dá-me, Senhor. Preparados? Acabamos de pedir mais tolerância, mais compreensão. Então, não imaginemos que ao sairmos desta casa de amor, deste encontro de amor, será tudo tranquilo, tudo contribuindo ao teu favor, assim como a gente espera, né? Então, coisas e situações acontecem. Tudo isso promovendo para nós um aprendizado, né? É isso, menino? E lá no CD Buscar, mais uma ainda dá, né? Tá. CD Buscar. Falta a música. Tudo isso? Me antecipei assim bastante, legal. Que bom. É isso. Você deve buscar também caminhos de luz. E aí, uma vez que a gente aprende isso, como a gente aprendeu lá na música do Chico, a gente compreendendo, a gente reclama menos.
E principalmente quando a gente olha em nossa volta. E essa música Caminho de Luz, eu não lembro se é o Sérgio Santos, Sérgio Santos, o autor dessa canção. É outra música também bem reflexiva para nós na noite de hoje. Para a gente aprender, como diz o nosso palestrante no sábado, né? A palavra do momento é gratidão. Tenhamos mais gratidão, né? Vamos tentar mais um tiquinho dele. Hoje compreendo que não posso reclamar sem encontrar alguém que não conhece a luz do sol. Quando a gente na calçada se arrastando a mendigar, vejo irmãos sem um teto pra morar. Às vezes quase choro, mas procuro compreender se há tantos que não ouvem o barulho de um trovão. Quantos vivem no silêncio, outros morrem a nascer. Em todos sou mais um, procurando meu lugar, pois sem luta não há glória, sem amor não vencerá. Eu agradeço, meu Jesus, por este corpo que eu ganhei. Eu agradeço pelo dia que você concedeu. Muito obrigado pelas mãos que eu tenho e posso trabalhar no meu caminho. Só o amor quero levar. Eu lhe agradeço, meu Jesus, pelo exemplo que deixou. Eu lhe agradeço pelo irmão que eu tenho e posso ajudar. Muito obrigado pelo tempo que você me confiou. A flor do bem eu quero um dia entregar. A nossa florzinha do bem, né? Não tem como. Lembrei da nossa escola, pegava até uma florzinha de jardim. Será que uma dessa eu entrego? E às vezes quase choro, mas procuro compreender se há tantos que não ouvem o barulho de trovão. Quantos vivem no silêncio, outros morrem a nascer. Entre todos sou mais um, procurando meu lugar, pois sem luta não há glória, sem amor não vencerás. Eu lhe agradeço, meu Jesus, por este corpo que eu ganhei. Eu lhe agradeço pelo dia que você me concedeu. Muito obrigado pelas mãos que eu tenho e posso trabalhar no meu caminho. Só o amor quero levar. Eu lhe agradeço, meu Jesus, pelo exemplo que deixou. Eu lhe agradeço pelo irmão que eu tenho e posso ajudar. Muito obrigado pelo tempo que você me confiou. A flor do bem eu quero um dia entregar. E assim vamos seguindo neste caminho de luz que Jesus traçou para cada um de nós. Então, quando a gente canta mais uma, agora finalizando a nossa parte musical, a Vivi já vai preparando ali a palestra para a Stephanie, né? Então, esta última música
gente falou, quase todas as músicas que eu cantei falou de amor, né? Todas elas. Quase todas. A gente sempre tem um amor ali. Porque a nossa missão, estamos, como diz a música, fazemos parte da criação, a nossa meta é aprender a amar. Então, quando a gente aprender, estaremos aqui ainda nos amassando, né? Porque Jesus falou para que amássemos, né? Uns aos outros. E por enquanto a gente está se amassando ainda. E lá no CD Transição, Vivi, é chegada a hora. E dá até uma certa emoção assim, né? O coração já começa a acelerar um pouco, que o processo está aí. E quem samba vai ficar e quem não samba vai embora. Enfim, transição a pleno vapor. E quanto tempo a gente está ouvindo? Que é a última vez, Vivi? Última vez? É. Há quanto tempo? Essa é uma música inspirada na Sandra Chaves. Já vai passar essa música pra onde? Então só com a musiquinha aí, então. A musiquinha, né? É a música do trem. O novo século está começando, planeta Terra se modificando, e o homem ainda não compreendeu nenhum motivo por que ele nasceu. Dominado a tecnologia que facilita o nosso dia a dia, mas não entende a mensagem de amor que foi trazida pelo Salvador. É necessário acordar agora, o tempo é curto, já chegou a hora. Vamos fazer o quê? O que o mestre diz. Reaprendendo o nosso irmão, deixar de lado o orgulho e a ambição para tornar nosso mundo feliz. Cadê a felicidade aí? De que adianta o uso da ciência, se só usarmos nossa inteligência para enriquecer e conquistar, e pela força o mundo dominar. Quando partimos para o outro lado, nada levamos na grande viagem, somente o bem houvermos praticado será contado em nossa bagagem. Essa é a hora da verdade, já está passando da eternidade, e o próprio mestre Jesus é o último aviso. Último aviso, quem ficar de fora, próximo trem ainda demora pela passagem. Só quem tiver. Fica de
Como diz a outra música que cantamos, a música é energia, é linguagem universal. Por ela, nossa sintonia chega com alegria ao Pai Celestial. E nesse momento, agraciados, somos nós por estarmos aqui reunidos neste encontro de amor, por estarmos em contato com as energias salutares, onde às vezes a espiritualidade amiga se faz presente, escutando o coração de cada um, sabendo da necessidade, a qual a cada um veio em busca. Então que neste momento a nossa querida Stephanie também seja envolvida com esse amor, com a energia de cada um de nós, e principalmente pela espiritualidade que irá dar assistência para ela no Evangelho falado neste momento. Então, que Deus abençoe e que ela consiga tocar o coração de cada um de nós na noite de hoje. Muito obrigada. Minha Stephanie. Aí eu fugi dali. Obrigada, Ana. Tem uma aguinha aqui para você. Preciso. Obrigada. Deixa eu virar aqui. Boa noite. É muito bom estar novamente aqui com vocês. Todas as vezes que eu venho até aqui, ó, Alvorada Nova, é uma alegria no coração. Eu não sei se vocês gostam tanto de mim quanto eu gosto de vocês, mas aí eu gosto por nós dois, tá tudo certo. Não importa. Não importa, eu te amo por nós dois, não é assim que diz a música? Eu lhes amo por nós dois, porque é sempre uma alegria mesmo estar aqui. E sábado, depois de amanhã, estaremos todos reunidos aqui novamente, hein? Porque vai ser o encerramento do mês espírita aqui no Alvorada Nova. Inclusive, cadê o nosso companheiro que está aqui pela primeira vez hoje? Qual o seu nome? Eduardo? Prazer, Eduardo. Meu nome é Stephanie. Eu acho que é a primeira vez que você vai me ver. Espero poder atender a sua expectativa e espero poder receber todo o seu carinho, assim como eu recebo sempre que estou aqui. Eduardo, depois de amanhã, sábado, 7 horas da noite, vem para cá de novo. Porque a gente vai ter uma reunião de muitas pessoas. A Magali vai estar cantando, a gente vai ter a palestra da Deusa Samu, que é uma psicóloga que veio de São Paulo, para o encerramento do 62º mês espírita, realizado pela USE, em parceria com as casas espíritas. Gente, venham, vocês que estão aqui, vocês que estão assistindo aí via internet, estejam aqui todos daqui a 2 dias, né? Depois de amanhã, no dia, pulando um dia, no sábado às 7 da noite nós estaremos aqui. Então estejamos todos nós. E para mim realmente é uma alegria muito imensa estar aqui com vocês novamente. Como eu sempre digo, na realidade eu não venho entregar nada que é meu, eu tenho a alegria, a honra de entregar uma mensagem muito maior para todos nós. Aliás, eu quero plagiar aquele trechinho da música que o Carlos Conceição canta, né? Ele fala assim: não estou dando nada de meu, é do alto que esse amor procede. Em nome de Jesus, é dele que emana a luz para quem dá e quem recebe. Não é bem isso? Nem que eu recitasse a Bíblia. Nem que eu recitasse a Bíblia inteira, sem a caridade o dom se perde. Vem em nome de Jesus, é dele que emana a luz para quem dá e quem recebe. É exatamente esse o nosso encontro dessa noite. Então, né? Não, eu tenho que me desafinar muito, porque a voz também ainda está um pouquinho. Eu estou saindo de uma bronquite, mas a gente vai tentando. Então, eu estou em nome de Jesus, nós estamos em nome de Jesus, né? E é dele quem procede esse amor. Porque, como eu sempre falo na palestra da construção do amor nós ainda não temos a capacidade de gerar, mas nós somos dutos condutores desse amor. Só que para eu conduzir esse amor, eu tenho que estar conectada à fonte. E a fonte é exatamente essa: Deus, e no planeta Terra, o nosso Mestre Jesus. E nesta noite, eu quero trazer para nós uma mensagem importantíssima de Jesus, que eu falo que todas as mensagens dele Jesus é contemporâneo. Todas as mensagens dele são atemporais. Tudo o que ele disse há mais de 2000 anos cabe perfeitamente em 2024 para a gente e para toda a humanidade planetária. Então, nessa noite, o tema é ansiedade versus serenidade, que é um tema mais atual do que a ansiedade. E o que Jesus tem para falar para nós a respeito de ansiedade? O primeiro ponto que a gente tem que pensar é que
Eu costumo sempre dizer isso, a gente tem que entender um pouquinho sobre frequência, né? Sobre sintonia. Quando a gente fala assim, porque nós nos sintonizamos, existe a lei da atração e da repulsão. Isso não somos nós que falamos, a ciência já comprova. A ciência física, a física clássica, já comprova a lei da atração, a repulsão e tudo isso. Então, veja, todas as vezes que eu estou frequenciando na ansiedade, eu posso ao mesmo tempo frequenciar na serenidade? Sim ou não? Não. Porque são frequências diferentes. E onde é que a gente frequencia, principalmente nos tempos atuais, com mais constância? Na ansiedade ou na serenidade? O que vocês acham? Na ansiedade. Então, olha que interessante. Há mais de 2000 anos, Jesus, essa passagem se encontra lá no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Jesus falava para uma multidão de pessoas. Nós já sabemos, espíritas, que essas pessoas, elas iam em busca de Jesus. Jesus não chamava essas pessoas, ele não reunia essas pessoas. E por que essas pessoas buscavam Jesus? Qual era a intenção, o objetivo? Todas as vezes que elas iam em busca de Jesus, era para procurar solução, alívio, consolo, resposta. 2024 anos depois, o que a gente está fazendo nessa noite aqui na Morada Nova? É a mesma multidão atrás do mesmo Jesus, em busca das suas mensagens que nos traga amparo, consolo, solução, resposta, alívio, etc. Então lá, naquele momento, como está registrado no Evangelho de Mateus, Jesus falava a uma multidão de pessoas e esse trecho é conhecido como o Sermão da Montanha. E ao olhar para aqueles semblantes de homens e mulheres angustiados, tensos, com o rosto assim, um olhar sisudos, Jesus então, num determinado momento, fez uma pausa e disse as seguintes palavras. Vamos ver qual a mensagem de Jesus para nós. Por isso vos digo, não andeis cuidadosos quanto à vossa vida, pelo que haveis de comer ou pelo que haveis de beber, nem quanto ao vosso corpo, pelo que haveis de vestir. E aí Jesus pergunta, não é a vida mais do que o mantimento? E o corpo mais do que a vestimenta? Continua Jesus, olhai para as aves do céu, que não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e vosso Pai Celestial as alimenta. Olhai para os rios do campo, como eles crescem, não trabalham nem fiam. E eu vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer um deles. E aí Jesus dá aquela puxadela de orelha básica que ele sempre nos dá, dizendo assim, homens de pequena fé, não andeis, pois, inquietos, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Quando Jesus nos passa esta mensagem, ele está falando para a gente a respeito de existir com qualidade de vida. Nós temos as nossas necessidades materiais e elas devem ser atendidas à medida em que elas surgem, em que elas acontecem. Mas nós, na maioria do tempo, perdemos a mão nas quantidades e tempos dessas necessidades. E aí, por um olhar, um comportamento, um pensamento e um sentimento materialistas, nós acabamos produzindo um jeito de existir ansioso. Inclusive para justificar a nossa desconexão espiritual. Então hoje já não é mais uma ansiedade aqui ou acolá, um medo de vez em quando de vamos faltar algo, ou uma tensão esporádica. Nós estamos frequenciando durante quase
todo o tempo com profunda ansiedade. E aí, atenção, meus queridas, a reflexão quando Jesus nos fala assim, não seria o corpo mais do que a vestimenta e a vida mais do que o mantimento? Ele está dizendo para nós o seguinte: qual é o teu olhar na sua vida? Pelo que você se posiciona para viver? Porque nós no nosso dia a dia temos por hábito olhar a vida de relance. A gente olha a vida de uma forma superficial, a nossa e a das pessoas que estão ao nosso redor. E aí nós não nos aprofundamos naquilo que realmente é necessário e no que é supérfluo. Então a pergunta de Jesus é: o que é realmente necessário na sua vida para que você esteja tão ansioso ou tão ansiosa? E o que é realmente supérfluo? Porque veja, nós temos basicamente 3 formas de olharmos para a vida. E a partir do olhar no qual eu me posicionar para entender a vida, é a partir disso que eu vou me comportar, é assim que eu vou agir, é a partir dali que eu vou tomar decisões, fazer escolhas. Vocês concordam que ninguém se posiciona de um ponto de vista em que não acredite? Todas as nossas decisões, escolhas, opiniões, comportamentos, atitudes, falas, vão partir daquilo que eu acredito, do ângulo no qual me posiciono. E aí existem basicamente 3 formas de nós entendermos a vida: pelo olhar materialista, pelo olhar espiritualista e pelo olhar espírita. Vamos entender cada um deles. Pelo olhar materialista, leva-se em consideração a importância da matéria, do físico. Nega-se a existência de alguma coisa fora da matéria do ser humano. A vida presente é a única coisa que importa. Então essa visão materialista da vida, ela está totalmente focada nesse tempo atual de agora. Aliás, é o tempo que a gente acaba vivendo sem se dar conta, que é o chamado tempo líquido, em que tudo corre muito rápido. Inclusive o próprio tempo cronológico já está assim, um pouco menor. A ciência já nos fala sobre isso. Existe uma frequência de Schumann, que é inclusive que os meteorologistas usam como base para ver como que vai estar o tempo, se vai ter tempestade ou não, e eles mostram que a pulsação do planeta Terra está um pouquinho mais acelerada, né? Pela frequência de Schumann, que é o nome inclusive de um cientista alemão, que foi quem descobriu essa frequência, a frequência de Schumann. Então o que acontece? No olhar materialista, para nós o que interessa dentro do olhar materialista é o tempo atual. E aí esse olhar materialista é o que nos leva a um comportamento hedonista. O que é isso? É o culto ao prazer. Então eu quero ter prazer, eu quero ter conforto, eu quero ter alegria, e qualquer coisa que me tire disso me gera descontentamento, reclamação, raiva, revolta, inimizade, e por aí vai. Muitas vezes a gente confunde e diz que pelo olhar materialista é o olhar de quem é ateu. Ateísta é aquele que não crê em Deus. Materialista é outra coisa. O materialista acredita muitas vezes em Deus. Mas para ele, o que importa é a vida presente. Só existe essa existência, inclusive. Então, para a gente só não confundir. E outra coisa, quem olha a vida com uma perspectiva materialista ou até ateísta, não significa que é alguém ruim. É alguém que tem essa perspectiva de enxergar a sua vida. Ok? Ok. Então, pela visão materialista, leva-se em consideração a importância da matéria, nega-se a existência de uma coisa fora da matéria, no ser humano, tá? E a vida presente é a única coisa que importa. Pela visão espiritualista, admite-se a existência de uma alma no homem, que é diferente do corpo, e que continua a existir depois da morte do corpo na verdadeira vida. A visão espiritualista é a visão que nos é oferecida pela maioria das religiões tradicionais. Porque se nós pegarmos, por exemplo, o catolicismo, se nós pegarmos o evangelismo, nós vamos ver que neles, por exemplo, existe sim, admite-se a existência não só do corpo físico. Tanto que dentro do catolicismo existem santos, né? Dentro das igrejas evangélicas não tem lá o processo de tirar o demônio do corpo e de cura
dos males. E outra coisa, a existência de uma alma depois da morte do corpo físico. Só que dentro do processo do juízo final, é o conceito de céu e inferno. Então você está existindo nessa, experimentando essa existência, e após essa existência você vai para o juízo final. São os julgamentos irremissíveis. Ou você vai para o inferno, você vai para o inferno, então você fica sempre. Céu ou inferno, acabou. Ok? Então essa é uma visão espiritualista, que se admite a existência de uma alma no homem, além de sua matéria. Mas ainda dentro dessa visão, vocês concordam comigo que o tempo atual acaba sendo mais importante? É o que eu faço agora. Dia mais velho. Exatamente. Aí vamos para a visão espírita. O que é que a doutrina espírita nos fala a respeito da vida? Existem mais do que o corpo e o espírito. O perispírito, por exemplo. Só aqui, gente, que existe mais do que o corpo, espírito e perispírito, a gente já tem uma modificação na forma de entender. Porque nós já sabemos, que isso um pouquinho a doutrina espírita sabe, que do perispírito, que faz esse corpo, que faz a conexão entre a nossa essência, que é o espírito, e a matéria física que o espírito anima, nós temos, por exemplo, os corpos mental e emocional. Gente, toda a nossa evolução depende da frequência do nosso corpo mental e emocional. Ou seja, como estão os meus pensamentos, a nossa querida Dani fala muito a respeito de pensamentos, e como estão os nossos sentimentos / emoções. Porque o sentimento é algo um pouco mais nobre, a emoção é aquilo que a gente sente mais imediatamente. Quais emoções nos movimentam? Né? Então já dá uma diferença boa aí. Continuando diz assim: sem a clássica ideia de céu e inferno, a reencarnação com fins de experiências e evolução. Então, quando a gente olha para a vida e percebe que esta é mais uma experiência dentro da minha vida que é imortal, né? É mais uma existência dentro da minha vida que eu já existia antes, e depois dessa experiência eu vou adiante, né? E que a finalidade dessas experiências são para a minha evolução. Ou seja, eu me esforço, mas não vou conseguir atingir a perfeição, que ainda assim é uma perfeição relativa para nós, mas que após essa experiência eu não estarei eternamente no inferno, eternamente em sofrimento. Eu estarei numa outra dimensão compatível com o meu grau de entendimento. Mas a partir do momento que eu me esforçar para ir para uma dimensão melhor, eu irei para uma dimensão melhor. E eu terei novas oportunidades. Onde? Não sabemos. Cada um tem o seu processo evolutivo. E aí diz assim: a comunicação entre os vivos e os chamados mortos. Pela visão espírita, nós também entendemos que, por exemplo, o seu anjo guardião, ou o seu mentor, ou como você queira chamar, espírito amigo ou espírito simpático, ele está o tempo inteiro te orientando, ele está o tempo inteiro te ajudando, desde que você permita. Então aí nós já temos, por exemplo, o processo da comunicação entre vivos e os mortos, e dentro do espiritismo nós sabemos que essa comunicação ela tem uma finalidade imensamente pedagógica. Que, por exemplo, espíritos, como falou de Joana de Ângeles, quantos livros Joana de Ângeles narrou para Divaldo Pereira Franco? Quantos livros Emmanuel narrou para o Chico Xavier? André Luiz narrou quantos livros? De todas essas obras, são aqueles mais conhecidos, a gente pode falar de Miramês e de tantos outros, quantas músicas foram ditas, passadas por espíritos para nós encarnados? Quantas músicas? E aí, como a Macari falou, ela vem aqui cantando uma música dessa, vocês não percebem que a frequência melhora? Se a gente estava angustiado, já dá uma melhorada? Isso tudo, essa conexão, essa ponte entre vivos e mortos, como a gente mais comumente escuta falar, né, entre espíritos e almas, gente, isso é de uma bênção para nós que a gente não faz ideia. Toda a ajuda que a gente recebe, porque a gente normalmente tende a olhar pelo lado negativo. Ai, mas aí e o obsessor, mas e a macumba que fizeram para mim, e as dívidas que eu tenho do passado. A balança pesa para os dois lados na mesma proporção.
você tem o seu anjo guardião, você tem espíritos simpáticos, você tem Jesus governando o planeta onde você está inserido. Você faz parte do rebanho de Jesus Cristo. E é isso que a gente tem que prestar atenção. Então, a partir da visão espírita da vida, tudo toma uma outra dimensão. Por quê? Porque vamos lá. Serenidade versus ansiedade. Quando a gente ouve falar a palavra ansiedade, a gente já como se ansiar algo fosse ruim. Não. Contudo, quem distorce somos nós. A ansiedade, gente, ela é uma força psíquica natural do ser encarnado. A ansiedade, ela não tem nenhuma função tóxica ou prejudicial. Como nós temos existências anteriores a essa, nós podemos remontar a nossa existência para períodos muito anteriores, onde nós participávamos de outros reinos. E a ansiedade lá, assim como hoje, só que hoje numa proporção diferente, é extremamente importante para que nós tivéssemos, por exemplo, a perpetuação da espécie, a reprodução, para que nós garantíssemos a nossa sobrevivência, para que nós garantíssemos a nossa subsistência. A ansiedade, a ânsia, serve para que nós possamos nos precaver, serve para que nós possamos programar, muitas vezes até serve para que nós possamos nos preparar melhor para algo que está para acontecer, inclusive algo bom que está para acontecer, e que a gente pode tirar o melhor proveito possível, se nós nos prepararmos para isso. Então a ansiedade, ela serve para que nós nos preparemos e aguardemos, trabalhando enquanto a gente aguarda. Onde é que isso distorce? Onde é que isso vira um problema para nós? Do nosso uso da ansiedade. Por quê? Porque aí nós, porque já naquele período em que éramos mais primitivos, nós não tínhamos todos os conhecimentos que nós temos hoje. À medida que nós fomos tendo várias existências e várias experiências, e hoje nós ainda somos do reino animal, porque ainda temos corpo físico nessa mesma composição, porém já somos considerados hominais, justamente porque o que nos difere do cachorro, do gato, do boi, do leão, do tigre, a nossa racionalidade, o nosso livre-arbítrio, que eles não têm, a nossa capacidade de escolha. Dentro desse processo evolutivo, nós então, a partir das múltiplas experiências que tivemos, já desenvolvemos um repertório muito maior. E hoje nós temos uma plataforma muito mais complexa, enquanto hominais que somos. E dentro dessa plataforma complexa, nós temos justamente a razão e a emoção, o campo mental e o campo emocional. E aonde é que a coisa complica? Quando nós usamos todo esse recurso amparado pelo nosso egoísmo e pelo nosso orgulho. Porque daí o que acontece? Ao invés de eu só entender que é que eu quero que seja, então eu passo a querer controlar, e as coisas têm que atender aos meus desejos, às minhas programações. E aí nós queremos ter mais e ser mais, muito mais do que aquilo que nós precisamos. E aí a gente entra num processo, porque a gente tem que entender que a nossa cultura planetária não é uma cultura de paz, de fraternidade, de solidariedade e de semelhança. Não é. A nossa cultura planetária é uma cultura de força, de ambição, de disputa, de corrupção. E isso é escola. Nós estamos aqui exatamente para isso. E como nós, espíritas, nos posicionamos nesta cultura social? Continuando olhando tudo só de relance ou parando e prestando atenção nas coisas? Então vamos lá. A primeira coisa que a gente faz é entrar no processo de comparação. E hoje as redes sociais estão aí para nos ajudar muito. Então o que acontece?
Eu não posso só ser, eu tenho que ser melhor que o outro. Eu não posso só ter, eu tenho que ter mais que o outro. E daí, ao me comparar com o outro, eu automaticamente, frequenciando na ambição, frequenciando na vaidade, eu já não estou bem com o que eu tenho. E aí, presta atenção, o que a doutrina espírita nos explica é o que Jesus já nos dizia: é viva a sua existência, viva a sua vida, você tem a sua história, mas a gente é inserido dentro de um contexto social em que pessoas, acontecimentos, moda, influências e tudo mais vai nos seduzindo, vai nos absorvendo, vai nos tomando, e a gente passa a ser reprodutor de tudo aquilo que a gente ouve, que a gente vê, que vira moda. Então, no processo de comparação, eu já não entendo mais que, na verdade, o movimento é que eu tenho que me analisar, eu tenho que me superar, eu tenho que me esforçar. Eu começo a analisar o outro, a querer superar o outro, a querer estar melhor com o outro. E isso vai nos jogar sempre num grande processo de ansiedade. E aí a gente vai criando angústias em cima de angústias, sem nos darmos conta de que a ansiedade não é para ser tóxica, mas nós fazemos com que ela se torne tóxica em nós, a ponto de ficar patológica. Porque a ansiedade não existe para que eu fique roendo a unha, para que meu estômago fique ardendo, para que a minha cabeça fique latejando, para que a minha coluna fique dura. Não existe nada disso. Ela existe com a finalidade de que eu a utilize de uma forma saudável para eu poder me programar, me organizar, precaver. Só que daí a gente, com essa nossa mania de querer controlar, porque se não for do jeito que eu programei, do jeito que eu quero, para mim já me incomoda, já me ofende, e aí eu já entro naquele processo todo. Ou eu reclamo, ou eu me revolto, ou eu desisto, ou eu choramingo, ou eu vitimizo, e por aí vai. Então, quando Jesus nos fala assim, não seria o alimento, o corpo, mais do que o corpo mais raro, não seria a vestimenta mais do que o corpo, e o alimento mais do que a vida, ele está querendo dizer para a gente exagera na medida do tempo todo. Vocês querem ver? Quem lembra quando a gente estava assim no pico do lockdown da pandemia, que de repente sumiu tudo quanto foi fardo de papel higiênico no supermercado? Vocês lembram disso? Sumiu ali nas prateleiras do supermercado São Vicente também. Não fica puxando informação das cidades, outras cidades, não. A pergunta é: um monte de gente morrendo com um vírus desconhecido, ninguém tinha a fórmula da vacina, e a gente está preocupado se eu conseguir ter papel higiênico. Sério, gente. Vocês entendem aquela história? Farinha pouca, meu pirão primeiro. A gente é assim ou não é assim? A gente é assim. Papel higiênico já foi grave. Já é uma coisa chata, a gente vai pensar. Mas teve gente, se a gente fez, a gente não fez, e conseguiu correr para estocar um botijão de gás. Vocês lembram disso? Vocês estocaram um botijão de gás? Vocês não precisam dizer que estocou. Não estocou porque a gente, sério. Um ser humano normal, não a gente, eu sou meio gordinho, eu posso ficar 45 dias sem comer. Um ser humano normal sobrevive 30 dias sem alimento sólido. Mas a gente correu para estocar 2, 3, 4 botijões de gás na garagem, na área de serviço de casa. Sua casa podia explodir, né? Vocês entendem qual é o processo de Jesus falar assim, não seria o corpo mais do que o alimento, e a vida, o corpo mais do que a vestimenta, e a vida mais do que o alimento? A gente exagera na medida de tudo. E aí, quando a gente compara com o outro e a gente compara todo o santo dia, a gente quer mais ainda. Porque, de verdade, Jesus usou esse sermão da montanha há mais de 2 mil anos atrás.
Aquelas pessoas que éramos nós, que estávamos lá, nós tínhamos mais ou menos o que nós temos hoje. O que vocês acham? Mais ou menos, de recursos, mais ou menos, lá, menos, bem menos. E hoje a gente continua na mesma ansiedade, até pior. Hoje nós temos mais facilidade, nós temos mais recursos. Eu não tenho a menor dúvida de que cada um de vocês tem 3 vezes mais de roupa que vocês precisam ter no guarda-roupa. Eu muitas vezes também, mas porque me desapegando. Eu não tenho a menor dúvida de que todos nós aqui temos muito mais alimentos estocados do que nós realmente precisamos. Alguns, inclusive, se você for dar aquele vaculejo na sua dispensa e está com a data de validade vencida, tenho certeza. Vocês percebem o que Jesus nos diz? Que nós produzimos a ansiedade na nossa vida. Às vezes você acabou de acordar, você está na santa paz do Senhor, você até teve um sonho bom. Aí você fala assim, peraí que enquanto eu passo o café eu vou dar uma olhadinha na minha rede social. Você acabou de arranjar um problema com a sua vida. Você foi buscar problema que você não precisava. É ou não é assim que a gente faz? Quando você vê se ele postou o celular 8 horas da manhã, deu 9h40, você ainda está lá com raiva do meu mundo. Ou com inveja de outra metade do mundo. Está com raiva da metade e inveja da outra metade. Gente, isso aqui não é uma crítica, tá? Isso aqui é até uma forma de a gente entender, para a gente fazer uma autoanálise. Porque o primeiro passo é a autoanálise sincera. Porque tudo isso, quando a gente vem aqui de novo saber o que Jesus tem que apresentar para nós, espíritas, prestem atenção, a gente faz isso para a nossa transformação, para a nossa melhoria. Não é, porque o que é mais comum a gente fazer, a gente escuta uma palestra dessa e fala assim, olha, minha irmã faz isso igualzinho, o meu marido tem que falar isso para ele amanhã. Não fala para ninguém, porque por isso que Jesus falou. É disso que Jesus nos fala. Quando ele fala assim, homens de pouca fé, não vos inquieteis. Ele não está falando para você não ser previdente. Ele está falando sobre a inquietação improdutiva, da qual Joana de Ângeles nos fala o tempo inteiro. A inquietação improdutiva, de verdade. A gente tem mais inquietação produtiva e improdutiva na nossa vida. O que vocês acham? Improdutiva. E quem escolhe essa inquietação? A gente. Por livre e espontâneo. Por quê? Por causa dos nossos excessos e excedentes. A gente excede em tudo. A gente não excede só na comida que a gente se alimenta, e a gente não se excede só na roupa que a gente veste. A gente se excede em tudo. A gente fala demais. A gente ouve demais coisas que a gente não deveria estar escutando. A gente se intromete demais na vida alheia. A gente vai participar de mais de tudo que a gente não deveria estar participando. É ou não é? Nós excedemos. Nós pesamos a mão. E aí nós criamos um modo de viver ansioso, angustiado. Portanto, gente, o caminho para eu buscar a serenidade é, primeiro, espírita, se pergunte todas as manhãs, lembra daquela pergunta de Jesus, o que é realmente necessário e o que é supérfluo? Pelo que você se põe na vida? Qual é a vida na qual você acredita? É por uma perspectiva materialista, espiritualista ou espírita? Porque nós, muito tempo já frequentando a casa espírita, participando de muitos grupos de estudo, assistindo muitas palestras, participando de muitos eventos, no dia a dia, somos absorvidos pela frequência do materialismo. Voltando, qual é a cultura planetária? Hedonista e uma cultura de força, ambição e disputa, de comparação. E tudo bem, e tudo bem. O desafio é exatamente esse, que eu, já com essas informações, tenho que tirar do campo só intelectual e levar isso para o campo comportamental. Porque os meus comportamentos e as minhas ações dependem única e exclusivamente de mim. Portanto, para vocês entenderem, a busca da serenidade chama-se estado de presença e consciência ampliada. Onde que eu consigo isso? Recebendo um passe na parada de passe? Não, fazendo um esforço íntimo. Parando de ir para fora e começando a ir para dentro. Aliás, nós já deveríamos estar habitando muito mais tempo. Olhando com verdade quais são as minhas deficiências, quais são as minhas qualidades. E aí, para finalizar, na verdade, já passei bastante do tempo, você começou com a música Oração do São Francisco de Assis,
E aí, um exemplo de serenidade para nós foi São Francisco de Assis. E ele nos dizia o seguinte: para viver eu preciso de muito pouco, e do muito pouco que eu preciso pouco. Tem uma história rapidamente, para finalizar, em que São Francisco de Assis estava ali, cuidando do seu jardim, já bem idoso, já adoecido, e o Frei Leão, que era um companheiro dele de jornada, chegou e falou assim: Francisco, se você soubesse que você ia morrer amanhã, o que você faria hoje? Ele falou: eu continuava a cuidar do meu jardim. Porque o momento presente é o mais importante. Aquilo que você realmente necessita é o mais importante. Porque quando a gente sai dessa frequência, entra na frequência da comparação, da ambição, do controle, da ansiedade, nós não entramos na frequência da prosperidade. Portanto, Jesus nos disse: não andeis inquietos, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e tudo mais vos será acrescentado. Porque é acrescentado. Um último alerta de Emmanuel sobre isso, quando ele fala homens de pouca fé, não significa, gente, negligência com a vida nem nossa. Ah não, então eu só posso ficar resto e fico esperando. Não, porque quando Jesus nos fala assim: olhai os do campo, eles não tecem, não fiam, mas são ricamente enfeitados. Olhai as aves do céu, elas não semeiam, elas não ajudam os seres, mas elas são alimentadas. Tanto o lírio quanto a ave, elas cumprem o seu papel durante toda a sua existência. Portanto, nós temos o nosso papel a cumprir. O que nós não podemos é querer controlar tempo, coisas e pessoas, porque aí nós criamos ansiedade para nós. É isso, gente. Muito obrigada, que nós tenhamos um final de semana de luz. Espero todos vocês no sábado aqui, 7 da noite. Por aqui, né? Deixa eu voltar com o povo para cá. Povo de casa, povo de Deus. Essa imagem é linda demais, né? É interessante, né? A forma como foi feito os traços de Jesus, a gente sabe, né, que pelos estudos os traços diferentes, mas é o que nos remete, né, a uma calma. Todos os atores que fizeram, né? Enfim, traz algo bom pra gente. Eu não sei explicar, não sei. O primeiro que eu desenhei. Foi o primeiro desenho que o senhor fez para mim a lápis. Eu tenho um quadro, uma coisa mais linda, né? Então foi o que ficou melhor, né? O esboço melhor. Então, pessoal, eu estou fora de um quadro aqui. Eu coloquei Jesus. Jesus é o mais importante, lógico, né? Então, encerrando esse momento, e como a Stephanie falou mais um trechinho sobre os lírios do campo, acho que semana passada ainda citei alguma coisa assim que eu lembrei. E aí eu lembrei quando o pessoal fizeram aquela música lá, né, os dois irmãos cantando para a nossa alegria, gritavam uma música: eu não aguento isso. E aí eu sempre pegava e trazia, eu falei assim: não, mas a música é bonita, falando dessa passagem, né? E aí eu cantei, peguei o violão e falei: vou fazer para ela, né? Nos galhos secos de uma árvore qualquer, onde ninguém jamais pudesse imaginar, o Criador vê uma flor a brotar. Olhai, 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 os lírios cresceram no campo, e o Senhor nosso Deus os tem alimentado para nossa alegria, para nossa alegria, para nossa alegria. Então, para nossa alegria, temos um Senhor, nosso Deus, que acalma o meu coração, que acelera, né, as nossas almas, porque o nosso tema, né, quem quiser saber mais, como diz a deusa, o caminho, a verdade e a vida, sábado aqui, venham descobrir mais um pouquinho. Então, beijo ao povo de casa. Stephanie, obrigada mais uma vez por sempre ser gentil e estar conosco nessa empreitada agora, porque faz parte do rodízio, né? Então, beijo, povo de casa. Esperamos vocês aqui no próximo sábado e nas próximas quintas-feiras, mas temos um encontro sábado aqui às 19 horas, tá bom? Então,
Então vamos para o nosso passe.